Olá, eu sou Denise Ornelas, médica, especialista em medicina de família e comunidade, mestre em saúde da família, uma área da saúde coletiva, pela Universidade Federal de São Paulo, e sou membro de um grupo de trabalho que discute saúde da população negra na Sociedade Brasileira de Medicina de Família, além de ser membro também de um coletivo de estudantes e médicos negros que chama Sinegrex. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês, via Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil, sobre racismo e como é que isso se relaciona com a prática da ortopedia e da medicina de forma geral no nosso país. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o racismo ele tem várias dimensões. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre racismo, as pessoas têm uma reação de pensar no racismo enquanto um crime, pensar no racismo que a gente tem nas relações interpessoais, né, xingando, ofendendo alguém, mas o racismo ele é um tema que sociologicamente ele é estudado e vários autores categorizam diferentes tipos de racismo. O primeiro tipo de racismo que eu queria destacar aqui é o racismo estrutural, ou seja, é o racismo que perpassa as relações que estruturam a nossa sociedade. E obviamente que isso vai ser diferente de acordo com onde a gente está no planeta. E aqui no Brasil especificamente, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando da constituição, né, de uma nação, de um país, a partir de relações de dominação de determinado povo, né, do povo que a gente vai chamar aqui rapidamente de colonizador, que subjugou tanto os povos originários indígenas quanto os povos africanos, e foram vários povos diferentes africanos, subjugados e trazidos compulsoriamente, ou seja, à força, para servirem como força de trabalho escrava aqui no nosso país. E aqui entra a primeira coisa que eu gostaria de destacar, né? A gente geralmente fala de escravos e fala do processo de escravidão como se ele fosse um processo naturalizado. E quando a gente começa a falar de povos escravizados, quando a gente começa a falar de escravização e não de escravidão, a gente separa, né, um pouco as dimensões de quem escravizou e de quem foi escravizado. E isso é importante da gente falar porque essas relações de quem escravizou e quem é escravizado vão determinar estruturalmente uma forma de funcionamento da sociedade que não tem só a ver com maltratar o outro por causa da cor da pele, mas tem a ver com desumanizar, com objetificar, com tornar o outro algo que não seja igual a mim. Porque se eu não faria isso com alguém igual a mim, se eu não escravizaria alguém igual a mim, eu preciso que o outro, seja inferior, que aquele outro ele tenha características que justifiquem esses processos de violência, né, que vão mantê-los sob dominação, sob o meu poderio e que vão fazer com que ele possa ser escravizado. Então é importante a gente colocar esses nomes e entender que, por exemplo, após a libertação das pessoas escravizadas através da Lei Áurea em 1888, não houve no nosso país, ao contrário do que Gilberto Freire enunciou, né, no Casagrande Senzala, essa miscigenação, essa unificação dos povos indígenas, do povo negro e das etnias brancas, em torno da construção de uma nação. Ao contrário, as pessoas negras que moravam no país, né, que foram libertas por essa abolição, elas não foram inseridas formalmente na sociedade de forma a alcançar a cidadania. Então, o que houve nesse período foi a punição, a criminalização das práticas culturais ancestrais africanas, então como a capoeira, houve a criminalização das religiões, da prática das religiões afro-brasileiras e também, né, uma coisa que a gente não tem ali nos cursos de História da Medicina, houve uma criminalização, inclusive, das práticas de cuidado com a saúde, né, práticas medicinais, inclusive, porque foram 5 milhões oficialmente de pessoas negras trazidas da África para o Brasil. É impossível imaginar que entre essas 5 milhões de pessoas trazidas não existiam sacerdotes relacionados à prática medicinal africana, de todas as tribos, que não existiam médicos tidos assim nas suas tribos, nas suas etnias, assim como existiam os pajés, como existiam sacerdotes nos povos originários brasileiros. Então, a gente não teve só a medicina portuguesa chegando e fundando 2 faculdades de medicina em 1808. Antes mesmo, né, do surgimento da medicina tradicional ocidental no país, a partir dessas faculdades de medicina, em Salvador e no Rio de Janeiro, quem já estava aqui já praticava outros tipos de medicina e que foram incorporadas, inclusive, às práticas medicinais que a gente faz até hoje, chamadas aí tradicionais, fitoterápicas, mas há esse apagamento, né, do que veio, inclusive, como saber
originário da África e que era originário aqui do continente americano com os indígenas que estavam aqui. Por que eu estou falando de tudo isso? Para justificar a escravização como um processo político, cultural, econômico que hoje faz essas desigualdades sociais que a gente tem? Não só. É importante a gente reconhecer o racismo estrutural como uma coisa que perpassa as formações, as relações da sociedade brasileira, mas esse racismo estrutural ele vai se configurar em vários espaços diferentes. No racismo institucional, que é um tipo, um enunciado de racismo, né, que a gente vê na prática das instituições, em que, geral, aí a gente viu os negros como minoria, apesar de pessoas pardas e pretas auto-identificadas assim no IBGE constituírem, né, a maioria da sociedade brasileira, então o segmento negro, né, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios de 2018 do IBGE, esse segmento, pardos e pretos juntos, somavam mais do que 57%, né, do total de pessoas que existia se autodeclarando desta forma no país. Então, esse racismo institucional, ele se materializa de que forma? Quando você percebe que nos cargos de direção, nos cargos de chefia, no Congresso Nacional, no Senado Nacional, nas Assembleias Legislativas, no próprio Executivo, a imensa maioria dos governantes, das pessoas em cargos de poder, por exemplo, são pessoas brancas. Quando a gente olha para as universidades, quando a gente olha para todos esses espaços onde a gente poderia ter algum grau de ascensão social e vê que apesar de ter 57%, né, de pessoas negras na sociedade brasileira, nesses espaços de poder essa relação se inverte abruptamente. E a prática institucional é de manter esse status quo. A gente não vê políticas muito claras, apesar de desde 2010 a gente ter um estatuto de equidade, de igualdade racial no país definido por lei, que deve criar políticas públicas para melhorar essas proporções e ampliar essa entrada das pessoas negras no mercado formal de trabalho, nos espaços de representação, nos espaços de poder, inclusive na própria medicina, né? Quando a gente olha para a medicina institucionalmente, a gente sabe que a gente não tem dados sobre o número de médicos negros no Brasil, isso é chocante, mas se você for fazer a sua inscrição hoje no Conselho Regional de Medicina como médico, você não tem lá um quadradinho para você se autodeclarar. Então a gente não tem dados retrospectivos acumulados de quantos médicos negros a gente tem no país, mas a gente tem as pesquisas, tanto de egressos que o Ministério da Educação faz, quanto pesquisas que os próprios CRMs e o CFM fazem anualmente com quem está saindo da graduação. Mas aí são pesquisas, né, voluntárias, que demonstram que a gente tem, apesar de ter esse número de 57% de negros no país, apenas 25% dos médicos se formando, sendo pardos ou pretos. Então, acumulado historicamente, a gente tem um passivo muito grande. Assim como a gente tinha muito menos mulheres e esse número foi se invertendo ao longo do tempo, e hoje a gente tem mais mulheres se formando, mas que ainda não configuram o total de médicos, porque por muitos e muitos anos se formaram mais homens do que mulheres, a mesma coisa a gente vê com as pessoas negras. A gente tem até hoje uma maior entrada de negros na medicina, mas a gente tem um passivo histórico muito maior. E aí, é importante da gente destacar e pensar por que nas especialidades médicas a gente também não percebe a presença de pessoas negras, principalmente naquelas especialidades cirúrgicas, nas especialidades que vão ter um perfil de maior de rendimento de pagamento por procedimento. E como se configura, né, essa escolha das especialidades? Assim como as mulheres, muitas vezes, na prova de residência, quando elas estão pensando em ir para alguma dessas carreiras, elas são de certa forma desincentivadas pelos professores, desincentivadas por uma forma de assédio, né, de perguntar se a mulher quer ficar grávida, se ela tem plano de constituir família, enfim, colocam vários impedimentos desde o início da graduação em medicina para que a escolha seja livre, seja pela vocação, seja pelo desejo. Com as pessoas negras, além dessas barreiras, principalmente as mulheres negras, né, além dessas barreiras do gênero, a gente tem uma barreira que é a barreira socioeconômica. Então, a maior parte das pessoas negras que faz medicina, elas dependem de bolsas de estudo, elas vêm de segmentos e camadas da população que são de classes que recebem até 5 salários mínimos, porque é uma realidade que a gente tem uma desigualdade social tão grande no país, que essa ascensão das pessoas negras na faculdade de medicina, muitas vezes ela vem acompanhada, sim, de políticas públicas afirmativas, como, né, as políticas de bolsa, ProUni, ou as políticas de reparação histórica racial, que são as políticas de cota. Isso significa que essas pessoas, quando entram, por exemplo, através de um programa de financiamento, no final da sua graduação, vão ter que optar
por fazer residência ou por trabalhar, e muitas vezes elas vão para o mercado de trabalho sem ter a especialização, sem poder fazer aquilo que elas gostariam, porque elas têm uma dívida para pagar. Ou, por outro lado, elas vão para especialidades onde o retorno seja mais rápido, então o tempo de duração da especialidade seja menor. E aí a gente precisa pensar nisso na ortopedia, né? Como a ortopedia ela pode ser mais inclusiva, como a ortopedia ela poderia, além de trazer mais mulheres, trazer também mais mulheres negras, mais homens negros para o seu campo de atuação. Quais são as barreiras, né, que a especialidade de ortopedia estabelece para que um menino negro, para que uma menina negra que se vê como médico no futuro, queira ser ortopedista? Será que as pessoas negras, quando elas vão precisar de um cuidado específico ortopédico, elas têm acesso a esse cuidado? Elas já têm no seu imaginário a importância do ortopedista na recuperação das lesões, no cuidado que essa população poderia ter na sua reabilitação, na sua funcionalidade, né, no seu manejo de dores, no seu manejo de situações que são tão corriqueiras muitas vezes para segmentos da população que tem cronicamente lesões e que aprende a conviver cronicamente com essas lesões por não ter acesso a cirurgias, por não ter acesso a tratamentos de ponta mais tecnológicos. Como isso se relaciona com o desejo das pessoas de estar ali? Então, acho que é uma coisa que é importante da gente pensar. E, por último, né, não posso deixar de falar que tem essa dimensão estruturante da sociedade, uma dimensão da institucionalidade, que não prevê políticas específicas para que todos possam ter acesso a todas as especialidades médicas, mas especialmente para essas. Mas uma coisa que a gente acaba reproduzindo muito, né, que é o racismo interpessoal e o racismo internalizado. Muitas vezes os nossos professores e muitas vezes a gente mesmo, como pessoa negra, também reproduz, né, o racismo de forma a pensar que o outro não é capaz, não é apto, não teria as mesmas condições de exercer a especialidade que a gente está falando, conversando sobre, né? Pode ser ortopedia, pode ser a cirurgia plástica, pode ser qualquer outra, né? E esse racismo internalizado, ele é manifesto, né, quando alguém chega para você e fala, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, eu penso em fazer tal coisa, e você, ao invés de fazer uma palavra de incentivo, você pensa, impossível, né? Ele devia escolher uma especialidade que seja mais a cara dele. Por que isso? O racismo internalizado, ele faz com que a gente se sinta superior ou tenha sentimento de inferioridade pelo outro, mesmo que a gente não manifeste, mesmo que a gente não fale. E isso pode nos, né, dar a falsa sensação de que a gente é igual, mas que na prática essas coisas elas interrompem, né, o incentivo, por exemplo, de um preceptor, fazem com que esse professor ele não invista em determinado aluno, ele não leve a sério, não considere esse aluno como alguém que pode, né, fazer a sua carreira dentro dessa área específica, dessa especialidade. A gente também tem o racismo interpessoal. O racismo interpessoal é quando a gente manifesta ações, né, ou ações, ou tem omissões em relação ao outro. Então, aí a gente precisa lembrar realmente que dentro das dimensões do racismo interpessoal, quando a gente fala, quando a gente expõe as coisas que a gente pensa, mesmo que elas tenham sido, né, subjetivamente colocadas aí na nossa formação enquanto indivíduo por esse racismo estrutural, mas esse racismo interpessoal, ele sim pode aí nessa prática até se expresso como crimes, e é importante a gente falar disso também, e aí a gente tem dois tipos específicos que a gente tem que diferenciar. O racismo, quando ele é praticado de forma geral, né, para uma coletividade. Então, quando eu impeço o acesso de pessoas negras a um elevador, quando eu falo que pessoas negras não podem fazer tal coisa no espaço público, então a gente tem o racismo que é para todos, né, que é difuso, quando a gente faz expressões de inferiorização, seja pela raça, pela etnia, pela religião, pela deficiência, aí a gente tem então os crimes de injúria racial, e a gente tem que separar, né, o racismo quando ele é coletivo, do que quando a gente faz a ofensa individual, quando eu chamo alguém de macaco, quando eu chamo alguém por uma característica específica, para aquela pessoa eu posso estar fazendo a injúria racial. E aí o racismo, quando é uma coisa que afeta a coletividade, né, como eu dei exemplo aqui, né, de bloquear o acesso de um determinado grupo étnico a um elevador, ele é um crime que é inafiançável e imprescritível, né, porque ele afeta a toda a coletividade. Quando ele é injúria racial, a gente tem uma classificação um pouco diferente, uma tipologia aí prevista no Código Penal,
que aí a gente muitas vezes se confunde, né, com ações aí de xingamento e tudo mais, com a gente ter atitudes que são consideradas racistas. Então, muitas vezes, as pessoas elas se defendem, tipo, não sou racista, porque elas acham que ser chamada de racista é estar cometendo um crime. E pode sim, pode-se estar cometendo um crime, mas na maior parte das vezes esses atos de racismo interpessoal, eles envolvem ações, como eu disse, ou omissões que não necessariamente estão explícitas, não passam só pelo pensamento. Mas você deixar de praticar alguma coisa ou você agir de forma a prejudicar o outro, podem ou não estar relacionados a essas dimensões do cotidiano da gente, né? De falar alguma coisa, de ofender a pessoa, de praticar injúria racial. Então, gostaria de ter, né? Espero que eu tenha conseguido dar um panorama geral aí sobre os diferentes tipos de racismo. A gente poderia falar aqui ainda, por exemplo, do racismo recreativo, né? Do racismo religioso. A gente tem outras tipificações, outros autores que falam sobre isso, mas espero que já tenha dado uma introduzida geral e que vocês possam refletir como essas diferentes dimensões do racismo operam no sentido de fazer com que mulheres negras médicas não optem pela especialidade de ortopedia e quais as consequências que não ter mulheres negras ortopedistas pode gerar na pesquisa, na prática clínica, por não ter essa visão de uma pessoa que é negra, que vivenciou o racismo em suas diferentes dimensões e que poderia estar contribuindo aí para que a discussão na ortopedia fosse ampliada para esse olhar da população negra com vieses que pessoas que não são negras não vão ter. Como é que a gente pode fazer essa discussão? Acho que esse é um disparador aí para vocês da Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil. Um grande abraço, contem comigo, com o nosso apoio para ampliar essas discussões. Muito feliz de estar aqui com vocês.